Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube, bem-vindos de volta ao Não Tão Básica, onde cada página é uma nova aventura. Hoje, no capítulo 25 de A Descobertas das Bruxas, Diana resolve brincar de detetive e fuçar as coisas de Matthew. E, gente, nós temos muito panos para passar para ela, tá? Mas as descobertas são de cair o queixo. Matthew não só faz parte de uma ordem lendária, como é líder dos Cavaleiros de Lázaro. E pasmem, ele acaba ligando para ela no meio da noite com uma notícia que vai dar reviravolta nessa história. Pegue seu chá, se ajeite e vem comigo para esse capítulo cheio de segredos. E aí, já xeretou algo que te deixou sem palavra, passado, chocado? Antes de mais nada, não vou fazer um breve resumo do capítulo 24 porque está fresquinho e realmente não aconteceu nada de tão surpreendente assim. Então, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para que a gente possa crescer ainda mais. Prontos para o capítulo 25? Então vamos nessa. Capítulo 25. Enquanto eu estava ao telefone, Martha subiu ao estúdio de Matthew e deixou lá sanduíche, chá e água para mim. A lareira já estava com lenha suficiente para arder pela noite inteira e as velas tremuliziam com a luz dourada. O meu quarto também devia estar inundado pela mesma luminosidade convidativa e aconchegante, mas eu estava irrequieta e não conseguiria dormir. O manuscrito Aurora me aguardava na escrivaninha de Matthew. Sentei na frente do computador, desviando os olhos da armadura cintilante e acendi o abajur minimalista e interplanetário para ler. Eu disse em voz alta: faça-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias para que eu possa tomar consciência da minha fragilidade. O meu tempo de vida é mais longo que a extensão da minha mão. Comparado ao seu, não passa de um instante. A passagem me fez pensar ainda mais em Matthew. Como a tentativa de me concentrar na alquimia não tinha adiantado nada, resolvi fazer uma lista das questões já lidas. Eu só precisava de mais caneta e uma folha de papel. A escrivaninha de mogno maciço era tão sombria e sólida quanto o próprio Matthew, e igualmente atrativa. As gavetas se estendiam quase até o chão. Com um espaço vazio no meio por onde ele enfiava as pernas, as bordas do tampo eram ricamente entalhadas. Folhas de acantos, tulipas, arabescos e figuras geométricas convidavam os dedos para o passeio em suas linhas. Ao contrário da minha escrivaninha, sempre empilhada de papéis, livros e canecas com restos de chá que ameaçavam desabar a qualquer movimento mais brusco, aquela escrivaninha, com um forro de mesa eduardiano, estava apenas com um abridor de cartas na forma de espada e um abajur. A decoração fazia uma bizarra e harmoniosa mistura entre o antigo e o moderno, como o próprio Matthew. Contudo, ali não tinha material para escrita. Segurei o puxador redondo de bronze da gaveta direita de cima e puxei. Lá dentro tudo estava esmeradamente organizado. Canetas Montblanc, separadas do lápis Montblanc, e clipes separados por tamanho. Coloquei uma caneta sobre a mesa e tentei abrir as outras gavetas. Elas estavam trancadas. A chave não estava no meio dos clipes. Espalhei todos na mesa para me certificar disso. De repente, notei um papel mata-borrão verde claro que se estendia por entre o forro de couro que cobria parte da mesa. Um forro que provavelmente substituía o original. Fui tirar o computador de cima da mesa e deixei a caneta cair no chão. Ela rolou para um vão estreito que separava as gavetas do chão. Entrei de gatinha, engatilhando no espaço onde ficavam as pernas para pegar a caneta. Enquanto zigue-zagueava a mão debaixo das gavetas, desviei os olhos para o contorno de uma gaveta embutida na madeira escura da borda entalhada da mesa. Fiquei intrigada e saí debaixo da escrivaninha. Não havia nada na borda entalhada da mesa para abrir a gaveta embutida. Se Matthew guardava o material de papelaria dentro de uma gaveta que não se podia abrir, o problema era só dele. Isso não me impediu de grafitar o papel mata-borrão que ele acabaria vendo quando voltasse para casa. Rabisquei o número 1,
com tinta preta em um dos cantos do papel. Foi então que tive um estalo. Aquela gaveta não se podia abrir, tinha sido projetada para esconder alguma coisa. Matthew guardava segredos, o que não era ignorado por mim. Além disso, fazia poucas semanas que nos conhecíamos e mesmo os casais mais estabelecidos precisam de privacidade. Mas aquela mania de Matthew de ficar de boca fechada era irritante. E ele se cercava de segredos como uma fortaleza divisória que o afastava das outras pessoas e de mim. De um jeito ou de outro, eu estava atrás de uma folha de papel comum. Afinal, ele não tinha revistado as minhas coisas na Blue Diana quando estava à procura do Ashmore 782? Não só isso, querida Diana. Ele entrou no seu apartamento e revistou também, mas não direi nada. E quase não nos conhecíamos quando ele fez essa proeza, sem falar que ele próprio tinha dito que eu podia me virar sozinha na França. Diana, nosso pano está aqui, pronto, preparado para passar. Você está coberta de razão, nunca errou. Minha consciência bem que tentou me aconselhar quando recoloquei a tampa da caneta. Mas eu estava tão irritada que deixei os conselhos de lado. Empurrei e puxei cada saliência e cada protuberância enquanto examinava novamente os entalhes da borda frontal da escrivaninha, mas sem êxito nenhum. O abridor de cartas de Matthew irrompeu convidativamente ao lado da minha mão direita. Talvez eu pudesse introduzi-lo na fenda que havia embaixo da gaveta e colocá-lo como um pé de cabra para abri-la. Mas a antiguidade da escrivaninha fez a historiadora falar mais alto dentro de mim. Muito mais alto do que a minha vontade. Agir de um modo eticamente questionável para violar a privacidade de Matthew não me pareceu um absurdo, mas danificar uma antiguidade era um crime. Eu me enfiei debaixo da mesa outra vez. Embora ali fosse muito escuro para enxergar a lateral interna da gaveta, eu continuei apalpando tudo até que encontrei uma coisa fria e dura, embutida na madeira. Com uma pequena protuberância de metal à esquerda, da junta quase imperceptível da gaveta que podia ser alcançada pelo braço comprido do vampiro quando ele estivesse sentado à escrivaninha. A protuberância era redonda e achurada, com paralelas cruzadas no centro, para fazê-la parecer um parafuso ou um prego envelhecido. Eu a pressionei e soou um leve clique. Fiquei em pé na frente da escrivaninha e me deparei com uma pequena gaveta que, pela pouca profundidade, mais parecia uma bandeja. Dentro da gaveta, um suporte forrado de veludo negro apresentava 3 depressões, cada qual com uma moeda ou medalha de bronze. A moeda maior estampava a imagem de uma edificação em alto relevo e assentava-se no centro de um buraco de cerca de 10 centímetros de diâmetro. A imagem tinha detalhes surpreendentes, como uma escada que conduzia a uma porta flanqueada por 2 colunas. No meio das colunas, uma figura coberta por um manto. Nas bordas e nos detalhes da figura haviam fragmentos de cera preta. Uma frase margeava a moeda. Milite Lazari a Betânia, os cavaleiros de Lázaro de Betânia. Apoiei-me na beirada das gavetas para me equilibrar e sentei-me abruptamente. Os discos de metal não eram moedas nem medalhas, eram selos, de um tipo usado para fechar correspondência e certificar transações relativas à posse. No passado, uma folha de papel que exibia uma impressão de cera tinha o poder de comandar exércitos e delimitar grandes extensões de terra. Os resíduos da cera mostravam que pelo menos um dos selos tinham sido utilizado recentemente. Eu peguei o cilindro menor com as mãos trêmulas. Ele estampava uma cópia da mesma edificação, as colunas e a figura de Lázaro, o homem de Betânia, que foi ressuscitado por Cristo depois de 4 dias à tumba. Eram inconfundíveis. Neste selo, Lázaro é representado saindo de uma cova rasa. Nenhuma epígrafe contornava o selo. Em vez disso, uma cobra engoliu o próprio rabo em volta da edificação. Fechei os olhos e nem assim apaguei a visão da bandeira da família Clermont, com um Ouroboros prateado desfraldado ao sabor do vento no alto de Septur. O selo de bronze jazia brilhante na palma da minha mão. Fixei toda a minha força no metal brilhante para que meu poder premonitório iluminasse o mistério. Mas depois de uma vida inteira ignorando a força mágica do meu próprio sangue,
O poder simplesmente não me acudiu. Sem o recurso das visões, só me restava recorrer às minhas habilidades de historiadora. Observei com mais apuro a atenção todos os detalhes do reverso do pequeno selo. Uma cruz de extremidades alargadas dividia o selo em 4. A mesma cruz da minha visão de Matthew vestindo uma túnica. No quadrante superior direito do selo, via-se uma lua crescente que parecia um chifre com uma estrela de 6 pontas no centro. No quadrante esquerdo inferior, uma flor de lis, símbolo tradicional da França. Inscrita na borda do selo a data MDCI 1601, em algarismos romanos, com as palavras Secretum Lazari, o segredo de Lázaro. Não seria mera coincidência se Lázaro tivesse voltado do mundo dos mortos como vampiro. Mais ainda, a cruz junto à legendária figura da Terra Santa e a menção dos cavaleiros era uma clara evidência de que os selos da gaveta de Matthew pertenciam a uma das ordens de cavaleiros cruzados da Idade Média. E a mais conhecida eram as ordens dos Templários, cujos cavaleiros desapareceram no século XIV, depois de terem sido acusados de heresia e coisas piores. Mas eu nunca tinha ouvido nada sobre os Cavaleiros de Lázaro. Girei o selo na direção da luz e me concentrei na data de 1601, uma data tardia para uma ordem de cavaleiros medievais. Vasculhei a memória em busca de acontecimentos daquele ano, que poderiam trazer o mistério à luz. Naquele ano, a rainha Elizabeth I decapitou o conde de Essex, e o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe morreu em circunstâncias sinistras. Nenhum desses eventos pareceu pertinente. Passei o dedo na inscrição até que o significado MDCI iluminou a minha mente. Matthew de Clermont. Eram letras, não algarismos romanos. Era uma abreviatura para o nome de Matthew, MDCL. Eu tinha lido mal a última letra. Fechei os meus dedos e pressionei com força o disco de uns 5 centímetros da palma da minha mão, como se estivesse enterrando ele na carne. Aquele pequeno disco devia ser um segredo bem guardado de Matthew. O poder de selos como aquele era tanto que eles eram geralmente destruídos quando o proprietário morria ou se aposentava, para que ninguém se valesse deles a fim de cometer alguma fraude. Que nem o selo do Papa. Também é destruído. E apenas um cavaleiro tinha posse tanto do selo maior como do selo pessoal, o líder da ordem. Fiquei intrigada com o fato de Matthew manter aqueles selos escondidos. Afinal, quem se importava ou mesmo se lembrava de Cavaleiros de Lázaro e do papel que ele representou na ordem? Minha atenção foi atraída para os requisitos de cera negra no selo maior. Não é possível, sussurrei com ar apatetado e balançando a cabeça. Cavaleiros de armadura brilhantes pertenciam ao passado. Eles não atuavam mais no presente. A armadura de Matthew cintilava a luz da vela. Devolvi o disco de metal à gaveta com um baque. A pele da palma da minha mão estava marcada com a imagem do selo, com a cruz de Malta, a lua crescente e a flor de lis. A manutenção dos selos e os recentes resquícios de cera em um deles se deviam ao fato de que Matthew os utilizava. Os Cavaleiros de Lázaro ainda existiam. Diana, tudo bem com você? A voz de Isabu ecoou lá do pé da escada. Tudo bem, Isabu? Gritei olhando para a marca do selo gravada na minha mão. Estava lendo os e-mails e me surpreendi com algumas notícias inesperadas. Só isso. Quer que eu peça para Marta subir e recolher a bandeja? Não, respondi de chofre. Ainda estou comendo. Ouvi o ruído de passos enquanto ela retornava ao salão. Suspirei de alívio quando se fez silêncio. Puxei o outro selo para fora do nicho forrado de veludo o mais rápido e silenciosamente possível. Era quase igual ao de Matthew, exceto pelo quadrante superior direito que estampava apenas a lua crescente e o termo Philippus escrito à borda. O selo tinha pertencido ao pai de Matthew, e isso indicava que os Cavaleiros de Lázaro estavam ligados à família Clermont. Certa de que não havia mais pistas sobre a ordem na escrivaninha, girei o selo de modo a recolocar a tumba de Lázaro de frente para mim.
A gaveta deslizou para sua posição embutida do móvel com um suave clique. Peguei a mesinha onde Matthew guardava a garrafa de vinho que tomava à noite e levei até as estantes de livro. Ele não vai se importar se eu der uma olhada na biblioteca particular dele. Pensei com meus botões enquanto me livrava dos mocassins. Minha querida, se você quiser revirar o quarto, o escritório e o laboratório dele, eu já te disse, a gente tem um pano de mais de 1 metro pronto para passar para você. O tampo da mesa fez um rangido quando apoiei o pé e subi em cima, mas a madeira aguentou meu peso. Só então tive uma visão completa do brinquedo de madeira que se encontrava ao lado direito do alto da estante. Respirei fundo e puxei o primeiro item do lado oposto. Era um manuscrito mais antigo que já tinha visto. A capa de couro gemeu quando o abri. Um cheiro de pele de carneiro exalou de suas páginas. Carmina Kikudon, Estúdio Florente Perighi, Flebilis. Olha, vocês vão ter que dar muito like aqui nesse capítulo, viu? Porque, olha, tá tirando idiomas que nem eu sei de onde que tá vindo falar. Eu não sei se isso aqui é latim, se é italiano, então vão assim com calma que se eu errar a pronúncia. Flebilis, El, Maestos, Kogu, Iniri, Modus. Lia-se nas primeiras linhas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o Consolo da Filosofia, uma obra do século VI, de Boécio, escrita na prisão enquanto o autor aguardava a morte. Um dia, a minha obra inspirou alegres canções e toda a minha obra era tida como vibrante. Mas agora, as lágrimas de tristeza eu devo retomar. Imaginei Matthew, desolado com a perda de Blanca e Lucas, e aturdido com a condição de vampiro que assumi enquanto lia as palavras de um homem condenado à morte. Agradeci em silêncio a quem oferecera aquela obra para aliviar o sofrimento de Matthew, e a coloquei de volta à estante. O volume seguinte era um maravilhoso manuscrito de Gênesis, a narrativa bíblica da criação. Os tons de azul e vermelho mostravam a mesma vivacidade de quando tinham sido pintados. No alto da estante encontrava-se um outro manuscrito ilustrado, um exemplar do livro de botânica de Dioscorides, junto aos mais de 1 dúzia de livros bíblicos, alguns livros de direito e um livro escrito em grego. Na prateleira abaixo, o panorama era quase igual. Diversos livros bíblicos junto a livros de medicina e ainda um dos primeiros exemplares de uma enciclopédia do século VII. Foi uma tentativa de Isidore de Sevilha de capturar todo o conhecimento humano que deve ter atraído a inesgotável curiosidade de Matthew. No rodapé da primeira página lia-se o nome Mathieu, seguido pela frase Mon livre, meu livro. Meus dedos se projetaram na superfície do pergaminho com o mesmo ímpeto com que rastrearam a escrita do Ashmole 782 na Bodleiana. Na biblioteca de Oxford, eu tinha sentido medo de ser flagrada pelos supervisores da sala de leitura em plena atividade mágica. E agora era o medo de obter informações sobre Matthew que me detinha. Mas sem supervisores por perto, os temores se tornaram insignificantes perante o meu desejo de conhecer o passado de um vampiro. Passei o dedo sobre o nome de Matthew. Ele irrompeu como uma imagem clara, sem o ar de mandão e os maneirismos que tinha. Ele estava sentado na mesa perto de uma janela, com a aparência de sempre, e mordia o lábio, concentrando-se na escrita. Segurava uma caneta de bambu com seus dedos longos, rodeado de folhas de pergaminho com rabiscos borrados do seu próprio nome e de passagens bíblicas. Segui o conselho de Martha de não lutar contra a visão, e a experiência foi menos perturbadora do que na noite anterior. Meus dedos rastrearam o que podiam rastrear, e coloquei a enciclopédia no lugar para observar os livros que restavam na estante. Livros de história, muitos livros de direito, livros de medicina e ótica, livros de filosofia grega, livros de narrativas, coletâneas de obras de figuras notáveis dos primórdios da igreja, como Bernard de Clairvaux, e romances de cavalaria. Um deles envolvia um cavaleiro que se transformava em lobo semanalmente, mas em nenhum dos livros obtive informações sobre os cavaleiros de Lázaro. Suspirei de frustração e desci da mesinha. Eu tinha um conhecimento superficial. Amada,
Google! Por que ela não entra no Google se ela quer saber de algo específico? Eu tinha um conhecimento superficial das ordens dos cruzados. No início eram unidades militares que acabaram ganhando fama de bravura e disciplina. Os templários eram conhecidos por serem os primeiros a entrar no campo de batalha e os últimos a sair. Mas os esforços das ordens militares não se restringiam aos limites de Jerusalém. O poder da cavalaria não era só militar. Os cavaleiros erguiam igrejas, escolas e hospitais de leprosos. As ordens militares salvaguardavam os interesses espirituais, financeiros e físicos dos cruzados. Os vampiros eram territoriais e possessivos ao extremo, como Martel, e se adaptavam perfeitamente ao papel de guardiões. Contudo, o próprio poder das ordens militares é que propiciou a sua queda. Monarcas e papas invejavam a riqueza e a influência dessas ordens. Em 1312, o Papa e o rei da França trataram de dispersar os templários, livrando-se assim da ameaça da maior e mais célebre irmandade. A maioria das outras ordens desapareceu gradualmente devido à falta de apoio e interesse. Claro que o assunto é cercado de inúmeras teorias de conspiração. O fato de que jamais se encontrou uma única evidência do paradeiro de tal fortuna incita ainda mais as especulações. O dinheiro é uma das primeiras lições que todo historiador aprende: seguir o dinheiro. Concentrei-me novamente à minha busca. O sólido contorno de um livro de contabilidade enfiado entre um volume da ótica de Al-Hazen e uma publicação de uma canção romântica de gesta francesa surgiu à vista na terceira prateleira. Na borda frontal do manuscrito estava escrito à tinta uma letrinha grega. Suponho que a letra indicava uma espécie de índice. Examinei as outras prateleiras e localizei um segundo livro de contabilidade. Nele também havia uma pequena letra grega que tinha em tinta negra. Passei os olhos nos livros à frente, a letra ômega e delta, que estavam espalhados pelas prateleiras. Claro que uma busca mais apurada localizaria os livros restantes. Eu me senti como Eliot Ness deve ter se sentido quando se apossou dos livros contáveis de Al Capone e erguia a mão. O tempo que me restava não me deixou subir na mesinha para pegar os livros. O primeiro livro de contabilidade deslizou do seu lugar na estante e caiu direto na minha mão. Os dados datavam de 1117 e tinham sido lançados por diferentes mãos. Ai, mães, eu, hein? Nomes e números dançavam pela página. Meus dedos se ocuparam em recolher toda a informação necessária da escrita. Daquelas folhas de pergaminho emergiam um rosto atrás do outro. O de Matthew, o de um homem moreno de nariz aquilino, o de um homem de cabelos ruivos brilhantes e de um homem de olhos castanhos e uma cara amarrada. Minhas mãos se detiveram no registro de um recebimento de dinheiro de 1149. Eleanor Regina, 40.000 marcos. Era um valor descomunal, mais da metade das taxas anuais do Reino da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra tinha dado tanto dinheiro para uma ordem militar liderada por vampiros. Não consegui responder esta pergunta ou saber um pouco mais sobre essas pessoas envolvidas na transação, porque o meu conhecimento da Idade Média era precário. Fechei o livro abruptamente e passei para as prateleiras de livros referentes ao século XVI e XVII. Em meio a outros tipos de livros, encontrei um volume que exibia uma marca de identificação, a letra grega lambda. Arregalei os olhos quando notei que o livro estava aberto. De acordo com aquele livro de contabilidade, os Cavaleiros de Lázaro tinham financiado algo inacreditável. Diversas guerras, bens, serviços e façanhas diplomáticas, entre os quais o dote de Mary Tudor para o seu casamento com Filipe da Espanha, o canhão para a Batalha de Lepanto e o suborno para que a França participasse do Concílio de Trento, assim como tinham financiado grande parte das ações militares da Liga Luterana. Aparentemente, a Irmandade não permitia que a política e a religião interferissem em suas decisões financeiras. Em um único ano, a Irmandade bancou o retorno de Mary Stuart ao trono da Escócia e quitou a enorme dívida de Elizabeth I com a Bolsa de Valores de Antuérpia. Percorri as prateleiras em busca de mais livros marcados com letras gregas.
Nas prateleiras referentes ao século XIX, encontrei um livro marcado com a letra Pi, na lombada. O seu conteúdo contabilizava meticulosamente uma grande soma de dinheiro e vendas de propriedades que fizeram a minha cabeça rodar. Como é que alguém tinha conseguido comprar secretamente a maioria das fábricas de Manchester, junto a nomes da realeza e da aristocracia e de presidentes e generais da Guerra Civil? Além disso, pequenos lançamentos de honorários escolares, vestuários de livros, entradas de pagamentos de dotes e de contas hospitalares e quitação de arrendamentos. Ao lado de todos aqueles nomes desconhecidos aparecia uma abreviatura MLB ou FMLB. Meu latim não era tão bom como deveria ser, mas achei que as abreviaturas se referiam aos cavaleiros de Lázaro de Betânia. Militiae Lazari a Betânia, as filhas e filhos do cavaleiro, Filiae Militiae e Filiae Militiae. Se a ordem ainda distribuía fundos na metade do século XIX, era bem provável que ainda fizesse isso na atualidade. Em algum lugar do mundo, uma folha de papel, para transação imobiliária ou para contrato jurídico, exibia o grande selo da ordem impressa em cera negra. E Matthew tinha feito aquilo. Algumas horas depois, voltei à seção medieval da biblioteca de Matthew e abri o último livro de contabilidade. O volume abrangia o final do século XIII e a primeira metade do século XIV. Já eram esperadas somas de grande vulto, mas por volta de 1310, o número de entradas aumentou drasticamente. O fluxo de dinheiro também. Uma nova anotação acompanhava alguns dos nomes, uma pequena cruz vermelha. Em 1313, ladeando uma dessas marcas, estava o nome que eu já conhecia, Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Ele foi queimado por heresia em 1314. Um ano antes de ser executado, já tinha transferido todos os seus bens aos Cavaleiros de Lázaro. Havia centenas de nomes marcados com a cruz vermelha. Seriam eles templários? Em caso afirmativo, o mistério dos templários estava solucionado. Nem os cavaleiros, nem o dinheiro deles tinham desaparecido. Eles simplesmente tinham sido absorvidos pela Ordem de Lázaro. Não podiam ser verdade. Algo assim exigiria muito planejamento e coordenação, e ninguém conseguiria manter um segredo, um esquema de tais proporções. A ideia era tão implausível quanto as histórias sobre bruxas e vampiros. Os Cavaleiros de Lázaro não eram nem mais nem menos verossímeis do que eu. Quanto às teorias de conspiração, elas falhavam na complexidade. Nenhuma vida teria tempo para coletar as informações necessárias e estabelecer as conexões entre todos os elementos requeridos, e depois colocar os planos em ação. A menos, é claro, que os conspiradores fossem vampiros. Se fossem vampiros, ou melhor, uma família de vampiros, a passagem de tempo não era relevante. Pelo que eu saiba da carreira acadêmica de Matthew, os vampiros tinham todo o tempo necessário à disposição. Eu tive a exata dimensão do que significava amar um vampiro quando eu coloquei o livro da contabilidade de volta à estante. Não era a idade de Matthew que dificultava as coisas, nem os hábitos alimentares, nem o fato que ele matava seres humanos e continuaria matando. Eram os segredos que ele guardava. Matthew vinha acumulando segredos por mais de 1 milênio. Grandes segredos, como o Cavaleiro de Lázaro e seu filho Lucas, e pequenos segredos, como o relacionamento que ele teve com William Harvey e Charles Darwin. Eu não viveria o suficiente para ouvir esses segredos, e muito menos para entendê-los. Mas não era apenas os vampiros que mantinham os segredos. As outras criaturas faziam isso para não serem descobertas e para preservar alguma coisa, qualquer coisa, que pertencesse ao seu mundo fechado de clãs quase tribais. Matthew não era um mero caçador, ou um cientista, ou um matador. Ele era uma teia de segredos exatamente como eu. Só poderíamos ficar juntos se decidíssemos que segredos seriam compartilhados e que segredos seriam deixados de lado. O computador emitiu um som característico quando pressionei o botão de força. Os sanduíches de Martha estavam ressecados e o chá estava frio, mas me servi de um pouco de tudo para que ela não achasse que eu não tinha apreciado o trabalho dela. Depois disso, sentei-me à frente da lareira.
Os cavaleiros de Lázaro me instigavam enquanto historiadora, e os meus instintos de bruxa me diziam que a Irmandade era importante para a compreensão de Marvel. Mas a existência dessa Irmandade não era o segredo mais importante que ele guardava. Ele se guardava de si mesmo, de sua própria natureza. Ficar apaixonada por ele era realmente complicado e delicado. Nós fazíamos parte de um cenário de conto de fada, vampiros, bruxas, cavaleiros em armaduras brilhantes, mas a realidade era perturbadora e deveria ser encarada. Eu tinha sofrido ameaças e criaturas que me vigiavam na Blodeiana esperavam que eu recuperasse o livro que todos desejavam e ninguém entendia. O laboratório de Matthew já tinha sido atacado e o nosso relacionamento desestabilizava a frágil e antiga ligação entre demônios, humanos, vampiros e bruxos. Habitávamos um mundo novo, onde criaturas se combatiam mutuamente e onde a qualquer momento um exército secreto e silencioso poderia ser invocado por um selo de cera negra. Não era de espantar que Marvel preferisse me deixar de lado. Apaguei as velas e subi para o meu quarto. Exausta, rapidamente peguei no sono. Um sono cheio de cavaleiros, seiros de bronzes e infindáveis livros de contabilidade. Dedos frios e firmes tocaram meu ombro e me fizeram acordar imediatamente. Matthew? Eu me ergui dos travesseiros. A brancura do rosto de Zabu cintilou na escuridão. É para você. Ela estendeu o celular vermelho e saiu do quarto. Sarah? Apavorei-me com a possibilidade de que estivesse acontecendo alguma coisa com as minhas tias. Está tudo bem, Diana. Era Matthew. O que houve? Minha voz soou trema. Já fez o trato com Knox? Não. Não fiz progresso algum por aqui. Não há mais nada a fazer em Oxford. Quero voltar para casa e ficar com você. Chegarei daqui a poucas horas. A voz estava firme, mas ele parecia estranho. Eu estou sonhando? Não está sonhando, disse Matthew. Diana? Ele hesitou. Eu te amo. Era o que eu mais queria ouvir. A corrente perdida dentro de mim começou a cantar na escuridão. Venha e me diga isso outra vez. Falei baixinho com os olhos marejados de lágrimas de alívio. Você não mudou de ideia, mudou? Jamais, respondi com veemência. Você estará em perigo e sua família também. Quer correr esse risco por mim? Já fiz a minha escolha. Depois da despedida, desligamos o telefone com relutância, com medo do silêncio que viria depois do que acabáramos de dizer. Durante o tempo que Matthew esteve fora, eu fiquei numa encruzilhada, sem conseguir enxergar o caminho à frente. Mamãe tinha misteriosos dons visionários. Seria poderosa o bastante para vislumbrar o que aconteceria se nós dois ficássemos juntos? Ai, meu Deus! Ai, olha, o final do capítulo valeu a pena. Valeu. Eu já tava assim, achando ele interminável, longo, já ia odiar ele. Foi muita história. Mas esse final valeu a pena. Ai, nosso casal, que fofo. E aí, vocês curtiram? Se curtiram, deixe o seu like, se inscreva no canal e não percam o próximo capítulo que sai amanhã. E quero te agradecer, muito obrigada por ter lido este capítulo comigo hoje, por ter me feito companhia, porque realmente ele foi eterno, mas esse final valeu muito a pena. E é isso, gente, até amanhã. Beijos, fui! Diana? Ele hesitou. Eu te amo.